Rapidinhas de volta! Ai, que fofa, que meiga, mas ela veio falar de vingança. Gostaram? Eu consigo ser heavy metal a hora que eu quero. Vingança. Não é demais? Sabia que eu conversava com o Caíto assim, meu cachorro? Eu falava, Nuri! Aí ele falava, o quê? Era assim, o diálogo, porque ele era todo fluffy. Ai, que saudade do meu Nuri! Denizito! Ele era todo pelúcio, todo fofo, mas ele tinha a voz assim. Meu amor? Acho muito fofo. Ai, que saudade dele. Enfim, a gente vai falar de vingança, que nunca é fofo. Será que não? Pensa bem. Às vezes é fofo também, você faz uma vingança fofa, querida. E toda bonitinha, de bolinha amarelinha, né? Quem fizer uma vingança fofa, me conta. Ah, hoje tô aqui te mandando uma vingança fofa, porque tem uma coisa que eu nunca vi. Vamos pesar o clima, vamos terminar lá embaixo? Bora, primeiro áudio. Oi Camila, oi Noyers. Oi. Hoje eu vim contar uma história de vingança. O ano era 2019, eu morava com mais 2 meninas na faculdade. Uma eu era muito amiga e a outra nem tanto. Essa que eu era muito amiga ia se formar e ela ia precisar entregar o apartamento, porque tava tudo no nome dela. E nem eu nem a outra a gente podia assumir essa documentação. E aí cada uma, né, eu e a outra menina, a gente resolveu, optou ali por encontrar uma casa nova, uma república nova. Só que na hora de dividir as contas, de entregar o apartamento, a bonita não queria pagar essa que eu te falei, que a gente não era tão amiga. E ela falou, não, eu morei menos tempo aqui que vocês, não preciso pagar e tal, acho muito injusto. E aí a gente ficou puta da vida, né? E eu pensei, tá, como que eu vou economizar? Porque a gente ia dividir as contas por duas, a outra que ia formar tinha uma condição maior de pagar, eu não. E aí eu pensei, caramba, nesse próximo apartamento que eu já tinha encontrado, eles iam gastar com uma porta e eu meio que ia entrar nesse racha. Uma porta que é uma porta divisória de escritório. Então eu ia pagar o apartamento antigo e já ia entrar pagando no apartamento novo. E sabe quem tinha uma porta de escritório exatamente igual a que a gente estava precisando no apartamento novo? A menina. Essa menina que a gente não gostava, que não quis pagar nada. E aí, dito e feito, eu falei, amiga, com a que tava formando, amiga, eu não vou pagar a porta do outro apartamento porque eu vou levar a porta. Tá bom? E aí ela, não acredito. Eu falei, nós vamos pegar a porta dela porque ela não quer pagar nada e a gente não vai ficar com essa bucha, não. E a gente esperou da meia-noite, assim, quase meia-noite, depois que o porteiro foi embora, pra abrir a garagem, porque o apartamento já tava meio que todo desmontado. E aí a gente pegou a porta que tava lá na nossa garagem e levou pro outro apartamento, que era na mesma rua. Então foi muito fácil, assim. A gente levou a porta na cabeça e já tinha uma outra pessoa esperando, tá? Foi muito esquematizado. Tinha outra pessoa esperando na garagem do outro apartamento. A gente só entrou com a porta e dei uma bela de uma economizada. Foi ótimo! Amiga, você falou levar a porta, mas você sabe que você roubou, né? Só assim. Pontuando aí. Porque eu posso dizer pra você que eu entrei na loja da Gucci e só levei uma bolsa, entendeu? Né? Você afanou a porta da menina, tudo bem. Ai, a menina não quis pagar. Menina, você que tá ouvindo a gente, que ela fala muito assim, ela morou menos, tá? Ela morou menos quanto? Porque às vezes ela tinha que pagar menos mesmo, se você ficou menos tempo, né? Às vezes é proporcional. Mas eu achei tão natural o jeito que ela falou. Aí falei, sabe o que eu vou fazer? Vou levar a porta. Ela levou a porta. Às vezes, né, acontece isso. A gente tá andando e leva o nosso celular. E vira e mexe, rola isso de levar uma coisa ou outra. Tem pessoal aí da política que às vezes leva uma merenda. Vira e mexe, acontece isso. Mas a gente tratando aqui do quê? De vingança. Ela se vingou? Ela se vingou. Ela levou a porta da outra. E a amiga dela ajudou ela a levar a porta. E tinha uma outra pessoa esperando a porta que foi levada. E é isso!
O que importa é isso. A nossa mensagem, nosso compromisso aqui é com a vingança. A vingança foi feita? Sim. Carimbo. Pá! Vingança. Segundo áudio. Oi, Noyers, tudo bem com vocês? Tudo. Então, a minha história é sobre vingança. Eu vou tentar não ser tão longa, mas eu preciso dar alguns detalhes que são importantes pra história, tá? Vai no teu flow. Eu mudei de cidade algumas vezes aí no decorrer da minha vida. E eu encontrei em uma dessas mudanças de cidade um carinha que tinha sido uma pessoa que eu conheci numa festa quando eu tinha uns 15 anos, tá? A gente se conheceu, a gente conversou, mas a gente não ficou. Tá. Mas sabe aquela pessoa que marca? E tem gente que marca, eu acho que é um aviso já, sabe? Que aquilo vai ser uma bosta lá no futuro, mas a gente não presta atenção. Mas que Porque marca, a gente gosta não de é testar bom? a intuição, né? Ah. E aí, imagina, isso passou, sei lá, uns 10 anos, né? Encontrei esse querido há uns 2 anos atrás, quando em uma dessas mudanças de cidade, eu fui em um barzinho. É uma cidade pequena, então por isso que eu não tô identificando nomes aqui. Até porque eu prego muito a palavra do Noia, então eu tenho um pouco de receio que os conhecidos ouçam, né? A gente sabe que é São Pedro, fica tranquila. O que acontece? Encontrei esse querido, a gente se deu aquela olhada, assim. E aí, espero que vocês tenham imaginado a olhada aí. E aí, né, eu já tinha tomado uns chopinhos e tal. E eu cheguei perto, e aí ele falou, você não é fulana? E eu falei, você não é fulano? E aí, beleza, rolou aquela risadinha, aquele teretetê. A gente começou a se seguir no Instagram. E conversar, né? E foi, e a gente começou a ficar. E este anjo, né, de candura, o que ele fez? Ele disse o seguinte, eu acho que você deveria ficar só comigo, não sei o que lá. Eu não me recordo se ele falou que ele também ia ficar só comigo, mas na minha cabeça esse acordo estava feito. E eu já tenho uma certa preguiça de sair de casa, não sei o que lá, então, tipo, vida que segue, né? Só que eu comecei a gostar dele. E, meus amigos, esse querido, ele ia embora, né, dessa cidade pequena, no interior de Santa Catarina, pra estudar medicina no Paraguai. E ele sabia disso, desde esse dia que a gente se reencontrou, mas ele não me falou. Então, como ele sabia disso, ele tava fazendo o quê? Torando o pau. E assim, como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Só que eu tinha recentemente voltado pra essa cidade, né? Então, eu não tava saindo muito de casa, não tinha muitos contatos. Mas sempre tem um anjo, né? E Pra aí, contar. um belo dia, a gente tava num barzinho. Vamos abrir um parênteses só pra vocês entenderem todo o rolê, tá? E aí, eu conheci algumas amigas dele que eram bem festeirinhas, assim. E eu sou bem falante, como vocês já devem ter notado. E eu fiz amizade com essas miquinhas. Beleza, até aí tudo bem, arquiva essa parte. Aí, teve um belo dia que eu fui viajar. E até então, eu não tava sabendo dessa ida embora, sabe? Sei. Ai, gente, que bosta. Fui viajar com a minha família, voltei, tava com saudade dele e tal. Ele foi lá em casa me ver. E daí, aconteceu tudo que tinha pra acontecer. E assim, a gente sempre cuidava, né? Pra não engravidar, etc. Até porque esse querido é muito fértil, né? Eu descobri depois que ele, além de ele ter um filho já, ele tinha engravidado uma outra menina nesse período. Mas eu só descobri depois de tudo que vocês já vão entender. Nossa Senhora. E aí, nesse dia, com saudade e todo aquele fogo no rabo, a gente não cuidou. E aí, eu pensei, puta que pariu, né? É agora que eu vou ser mãe, não tenho nem preparo psicológico. E aí, depois do TTT, enquanto a gente tava ali junto, ele me contou que ele ia embora pro Paraguai. E, nossa, eu chorei, né? Fiquei triste, desolada, porque eu pensei, nossa, tava gostando dele, né? E aí, ele também me contou dessa gravidez, dessa outra menina que ele já tinha deixado grávida na cidade. Gente, o puro suco do caos, né? Esse infeliz. Aí, ele saiu, que ele falou que ia pra casa dele buscar umas coisas, que ele ia ficar ali em casa comigo. Isso era um sábado, tá? Uma semana antes do meu aniversário. Tá. E aí, ele ia passar a comprar uma pílula do dia seguinte. Beleza. E esse querido, ele não me respondia. E numa cidade do lado, que cidades pequenas, assim, é tudo, tipo, rapidinho pra você ir de uma pra outra, né? Tava tendo uma festa, isso era em janeiro, né? Uma festa, e era em homenagem aos aniversariantes de janeiro. E aí, ele não me respondia. De repente, eu recebo uma mensagem com uma foto de uma pílula do dia seguinte no meu tapete. E uma mensagem dele dizendo, abre e toma. E, cara, eu fiquei desolada, né? 2 vezes, né? Já tinha ficado antes. Aí, beleza, tomei, né? Também não sou burra. Já tinha sido, né? Não dava pra ser mais. Tomei a dita pílula.
E aí, nisso, eu tentava falar com ele não me respondia. E aí, eu conversei com essas meninas daquela festa que eu contei agora há pouco. Uma dessas meninas, ela descobriu que ele tinha ido pra essa outra cidade, nessa festa aí de janeiro. E que ele ia porque ele tava ficando com uma menina que tava fazendo aniversário naquele dia, uma semana antes que eu, e ela ia comemorar nessa festa. E aí, essa menina me falou assim, se arrume que eu posso te pegar. Eu, sapecada do sol, né? Porque tinha recém voltado da praia com a minha família, sou um leite de branca, tava tudo vermelha. Pois me arrumei, meus amigos. Coloquei aquele envelopinho da pílula no bolso e fui. E aí, eu tentei, né, assim, ficar bonita, apresentável pra dar na cara dele, né? E aí, beleza, eu tava nervosa, enfim. E no caminho, a guria avisou ele que tava me levando. Então ele tava tipo assim, não traz. E dela dizia que era brincadeira. E ele em pânico, eu não parava de ligar pra ela, né? Aí, cara, esse episódio do Noia vai ser só meu, Jesus Cristo. Mas tudo bem. Desculpa, galera. E aí, gente, lá na festa, eu tava no banheiro, né? Com essa menina que me contou. E com mais 2 amigas dela. Elas foram lá fora pra dar uma investigadinha. Tava bem cheia essa festa. Pra ver onde ele tava. E ele tava, tipo, com uma fileira de amigos dele, assim, perto de uma parede. E a menina do lado dele. E aí, eu fui andando, assim, até lá fora. Dificilmente eu vou de salto em alguma festa. Eu gosto de andar de tênis, assim, de boíssimas. Dificilmente eu venho em festa, né, gente? Mas tudo bem. Mas esse dia eu fui de salto porque eu queria… Tipo assim, eu queria arrasar, sabe? Porque eu já estava arrasada, então eu precisava dar de troco. Aí eu fui lá fora, parei bem na frente dele, botei a mão no meu bolso. Peguei aquele negocinho ali do comprimido, o envelope vazio, e joguei nele. E aí, eu virei as costas e saí. E eu me senti maravilhosa naquele momento. Porque além de tudo, desculpa a menina, né? A gente tem que ter sororidade, mas eu era mais bonita que a menina. Então aquilo me deu… assim, um alento pro meu coração, sabe? E aí, como se isso não fosse suficiente, uns dias depois, eu dei uns beijos no amigo dele. Agora sim. Né, pra finalizar, assim, a vingança com chave de ouro. Não, a vingança e era isso, tá pessoal, aí. Desculpa o tamanho do meu áudio. Camila, amo você e teu podcast. Tô maratonando porque é a minha companhia. Um beijão. Obrigada, beijo. A vingança veio aí. Você botar salto… e ir andando e tacar o coisinho, não sei como chama isso, tem um nome. Eu tô com um engradado na cabeça, mas não é. É onde a gente, quando tira o comprimido, o que sobra é o… A embalagem? Mas tem um nome, você acredita, pra isso? Mas enfim, daqui a pouco o pessoal tá nos comentários. A cartela? É tipo a cartela, mas enfim. Tacar a cartela do remédio nele… foi pra você, né? Você jogou e tal, e foi embora, Ana. Agora, beijar o amigo… aí eu senti a vingança pesar mais. Aí veio. Mas eu fiz uma anotação aqui que pra mim… eu acho muito legal. Que há muitos anos a gente fala dessa maneira. Desde quando eu era gente, 44 anos. Quando eu tinha 19, a gente falava o carinha lá. E o conceito de chamar o cara de carinha lá é muito bom. A gente não pode deixar isso acabar. Porque, no fundo, esses são todos carinhas. Eles não têm que ter nome. Não é o Léo, o Marcelo, o Roberto. É o carinha lá. Pra mim, é lindo quando você começa… porque aquele carinha… é um carinha, ele não chega a ser um cara. Ele é um carinha. Então, eu achei muito bonito isso do seu áudio também, tá? E aí, amiga, era um típico caso de um galinha, quem nunca teve, né? Que atire aí a sua cartela de remédio, não é verdade? Mas você arrasou, você se vingou, usou saltinho. Mamãe tá orgulhosa de você, tá bom? Beijo, tchau, gente. Até semana que vem.